Ontem, a coisa explodiu logo cedinho. Na verdade, a bomba explodiu no governo antes. A bomba explodiu no governo, era 6h30, 7 da manhã, quando a Polícia Federal foi para a rua, tá? Na operação foram 211 mandados judiciais de busca e apreensão, numa operação conjunta da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União, a CGU. Tá? 211 mandatos judiciais de busca e apreensão, não teve prisão. Isso explodiu. A operação foi para a rua tipo 6 da manhã, no governo explodiu entre 7 e 7h30, mas já às 8h30 da manhã estava começando, foram as primeiras manchetes, acho que foi a CNN, a primeira que deu a manchete sobre a operação, e aí o dia virou do avesso. Né? O dia virou do avesso por conta do tamanho, né? Então, 6,3 bilhões de fraudes de desconto indevidos de aposentados e pensionistas. Como eu disse, 6,3 bi é o total de descontos que essas entidades, sindicatos, associações, fizeram nesses últimos anos na remuneração, nas aposentadorias, nas pensões de aposentados e pensionistas, desculpa. Mas não quer dizer que o total da fraude é esse. Pode haver, mas é pouquinho, tá? Quem é que, aposentado e pensionista, ganha uma miséria que vai topar fazer a contribuição para associação e sindicato? Acho raro, acho difícil. Então, se não é 6,3 bi, é 6 bi, é 5,8, 5,7. Então, a coisa explodiu logo cedo e ainda de manhã, logo depois que explodiu o caso, a Justiça determinou o afastamento do presidente do INSS, esse que vocês estão vendo aí, o Alessandro Stefanuto. Ele pediu demissão e, simultaneamente, também o presidente Lula mandou demitir o sujeito. Então foi assim, foi uma convergência. Caso o governo logo cedo se deu conta do tamanho, da possibilidade de uma encrenca efetivamente grande, tá? Então, a demissão aconteceu e 8h30, 9h, já teve uma reunião lá no Palácio do Planalto, tá? Sob comando do Sidônio, para avaliar o tamanho da crise, tá? Então, estavam nessa reunião lá no Palácio do Planalto o Sidônio, tá? Reunião convocada pelo Lula. O Lula não participou da reunião toda, estava só no começo, estava na reunião o Lewandowski, o ministro da Justiça, o Vinícius Marques de Carvalho, que é o chefe da CGU, que estava participando da operação, da Controladoria Geral da União, o superintendente da Polícia Federal, o Andrei Rodrigues, mais o Lupe, o ministro da Previdência, e o Sidônio Palmeira, que foi meio que o coordenador da reunião, tá? Então, uma reunião num ambiente de bastante tensão, e já nessa reunião ficou definido que haveria a demissão do Stefanuto. Clima pesado para o Lupe, clima efetivamente pesado para o Lupe, tá? Não foi... porque a avaliação é de que ele pisou na bola, né? De que esse caso... Eu vou mostrar para vocês, esse caso está rolando lá desde 2023, mas pelo menos desde março do ano passado, que essa história das fraudes tem investigação, tem matéria na imprensa, que não explodiu, né? Mas tinha matéria no site Metrópolis desde março do ano passado. Então, mas explodiu ontem, muita preocupação. Um ambiente bem pesado lá no Palácio do Planalto de manhã, tanto que é isso, né? O Lula mandou, nem ouviu, nem conversou, nem escutou, já mandou demitir direto o Stefanuto. Tá? Então, o cenário... E a outra medida tomada, me parece uma medida mais do que razoável, né? O governo suspendeu os acordos todos para desconto de sindicatos feitos
sobre aposentadoria e pensão, né? Que é algo que devia ter sido feito já em 2023, né? Já em 2023. Então, suspendeu. Se você é aposentado ou pensionista, você, não conte apenas com a suspensão, porque se estão fraudando em cima de você, não conte apenas com a suspensão do governo. Você pode cancelar a dedução. Você entra lá no aplicativo ou no site, o meu INSS, tá? Aí você, claro, com login e senha, vai na página inicial, você seleciona novo pedido, no campo busca, onde tem a lupinha, né? Sempre tem. Você escreve excluir mensalidade. E aí vai aparecer opções, você clica na opção excluir mensalidade de associação ou sindicato no benefício. E pronto, né? Se estão fazendo os desconto indevido, vai parar de fazer. Né? Vai parar de fazer. Como diz a Lara Artemisia, está aí. Essas são... O camarada do BB diz: essas fraudes são decorrências desse governo de frente ampla que se junta com bandidos de toda a qualidade. Mais gente fazendo ponderações aqui. A Lara Artemisia, pois é, aposentados saqueados por sindicatos, pelo visto, com a cumplicidade do INSS, sim, movimentando 6 bi em descontos indevidos, mas quem comete fraude é o beneficiário do BPC, um salário mínimo. Os beneficiários do PPC e os aposentados e pensionistas, eles que são vítimas. Esquemão, gente, esquemão. Vou contar do esquemão para vocês, é um negócio inacreditável e inacreditável também como esse esquema tenha se mantido até agora. Como que o esquema tenha se mantido até agora. O próprio governo reconhece que pisou na bola, o governo pisou na bola, a CGU pisou na bola, a Polícia Federal pisou na bola, o Wilson diz, não é sindicato, é associação. Não, tem sindicato também, viu, Wilson? Vou mostrar a lista para vocês daqui a pouquinho. Tem associações e sindicatos, sim. Então, o governo está falando que vai devolver o dinheiro dos aposentados e pensionistas. Vamos ver. Vamos ver como é que isso vai ser feito. Mas é dramático, efetivamente, o que está acontecendo. Então, o próprio chefe da CGU, o ministro Vinícius Carvalho, ele ontem deu uma entrevista para uma das emissoras oficiais do governo, Globo News, e disse que, né, em vez de dar coletiva, foi lá falar com uma das emissoras oficiais do governo. Então falou na Globo News e disse, teve falha de controle. Reconheceu que houve falha de controle. Então ele disse assim, certamente houve uma falha de controle. Não tenho dúvida de que houve uma falha de controle, porque fizemos uma segunda auditoria em que nós, ou seja, teve uma primeira auditoria em 2023, foi feita outra auditoria em 2024, na qual ele diz assim, nós identificamos que 40% dessas associações que têm acordo de cooperação técnica com o INSS não entregaram a documentação que justificasse a possibilidade de elas realizarem os descontos. Você deu para entender o esquemão, como é que era? Tinha um esquema lá interno, eu vou dizer inclusive quem era o chefe desse esquema lá no INSS, foi demitido ano passado, né, ou pelo menos era o chefe, não sei se foi sucedido por outro. É óbvio, né? Para a entidade, associação, sindicato, o que quer que seja, poder operar o desconto, ela tem que estar registrada no INSS. E para estar registrada no INSS, tem que entregar uma documentação que comprove que é uma associação idônea, que tem associados, blá, blá, blá. O INSS registrou quase metade dessas associações, quase metade das associações, e não... sem que fosse entregue a documentação. Pode isso? Pode, né? Pelo jeito pode. Tá? Sem dúvida, houve uma falha aqui. É isso aí. A Márcia falando do Lupe, que deu uma entrevista coletiva ali no Planalto,
ontem na entrevista foi muito arrogante, falando que ninguém pode ser considerado como culpado antes da investigação. Pois é, tem investigação há quase 2 anos, tem investigação há quase 2 anos. A Michelle está perguntando, né, como é que ela cancela? Você pode entrar pelo aplicativo Gov ou vai no site, o meu INSS, tá bom? Tá? Para cancelar, para dar uma checada, né, no seu, se estão descontando ou não. Então, esse é o reconhecimento da falha, e esses são 2 dos principais personagens na cúpula institucional do escândalo: o ministro da Previdência e o agora ex-presidente do INSS, o Alessandro Stefanuto. Inclusive, tem uma história que é a seguinte: ele é, o Stefanuto, do PSB. E o Carlos Siqueira, presidente do PSB, ontem já saiu para dizer: não, esse filho não é meu. O PSB não tem nada com a indicação dele. Na derrota, a derrota é órfã, né? E aquele que é pego em flagrante fica órfão também. Mas, de fato, o Carlos Lupe reconheceu que o Stefanuto foi nomeado por ele. Não foi uma indicação do PSB. Ele assumiu a responsabilidade pela indicação dele. O Lupe, sei não, viu? A situação é difícil para o Planalto. Né? A situação para o Planalto não é fácil, porque assim, demite o Lupe, e aí? Nessa condição? Pela incompetência? Demite o Lupe é o representante do PDT. Não é uma base assim muito grande e tal, mas é o representante do PDT. O PDT, se eu não estou enganado, tem uns 15 ou 16 deputados. Deixa eu ver a bancada. Bancada, deputados federais do PDT. Aqui. O PDT tem União Brasil, Republicano, PSB, PSOL, Solidariedade. Onde está aqui o PDT? PSOL, Rede, Solidariedade Novo. Puxa, eu não estou achando, não. Não estou achando. Olha, o PDT, se eu não estou enganado... Ah, tá aqui, desculpa, 17. Não é uma bancada muito grande, mas você imagina, demite o Lupe, perde a base do PDT. Primeiro. Segundo, tem retaliação, né? Numa demissão dessa, porque o Lupe seria demitido como conivente com o escândalo. E aí? Né? Aí, o que acontece? Como é que o Ciro vai reagir? Como é que a coisa vai acontecer, tá? O Marcos Silva diz aqui: cuidado, Mauro, o ex do INSS pode ter vacilado na situação, mas não estar envolvido no desvio. Não estou defendendo esse governo que serve à burguesia. Não, tem razão, e exatamente falar isso agora. O Alessandro Stefanuto é tido aqui em Brasília e é tido no governo como um cara sério. A maioria das pessoas não acredita que ele estivesse envolvido diretamente no esquema. Foi leniente, né? Estava tendo apuração, estava tendo auditoria e não agiu. Mas não há, até o momento, nenhuma acusação de que ele tivesse envolvido no esquema. Né? Ele foi demitido, pelo menos por enquanto, por leniência, por não ter combatido a fraude. Tá? Então, a Lu Santos. Sou aposentada desde 2019. Por erro do INSS, meus valores estão com erro, pois contaram apenas uma parte do meu tempo. Estou com advogado há 3 anos e o governo federal suspendeu os processos. Pois é. E a Lara Artemisia diz assim: não é simples acabar com esses descontos, pois muitos aposentados desconhecem que contribuem. Claro, imagina, milhares e milhares de aposentados que não têm ideia que estão sendo descontados. Não tem ideia. Por isso você precisa ir olhar o seu, não sei como é que é o nome disso, contra-cheque. Você precisa olhar com cuidado isto, tá? Desconhecem que contribuem com esses sindicatos ou associações ou pensam que são contribuições obrigatórias. Os sindicatos se aproveitam desse desconhecimento. Tá? É isso aí. Bom,
Como eu disse, a situação do Lupi não é tranquila, não é tranquila, e o Lupi ontem foi muito apertado lá no Planalto. Há uma insatisfação enorme com o Lupi, mas o que eu disse, até o momento não há sinal de demissão do Carlos Lupi. Aqui o Gilberto Costa dizendo, Mauro, mas um rombo desse tamanho não deve ter começado agora, nem sem querer defender ninguém, isso já deve estar sendo feito há tempo. Sim, falei no começo, Gilberto, não sei se você estava aqui, desde 2019, que identifica-se o que está acontecendo, portanto, desde o governo Bolsonaro. A questão é que não. Você está tendo investigação desde 2023. A questão em relação ao governo Lula é a não investigação. Saber se tem algum tipo de envolvimento. Aparentemente não. É um esquema basicamente do Centrão. Precisa ver se tem gente o Centrão que está no governo, né? Então envolve o governo, evidentemente. Não se sabe ainda se tem envolvimento direto do PT, não se sabe. Precisa investigar. Aparentemente não, mas tem duas entidades que estão envolvidas e despertaram preocupação em relação a isso, já conto quais são. Então, a questão com o governo não é que a fraude tenha começado no governo, não, a fraude começou antes, mas o fato é que ela está sendo investigada desde 2023, nós estamos há 2 anos com investigação, e durante 2 anos o próprio chefe da Controladoria Geral da União reconheceu. Né? A coisa está rolando há 2 anos e o governo não agiu. Né? O governo falhou realmente na apuração do processo. Tá? E aí a grande preocupação é a preocupação política. Né? É a preocupação política. Opa, aqui estão me corrigindo que teve também, além da ida do Vinícius Carvalho na Globo News, teve uma coletiva não dele apenas, né? Teve uma coletiva dele com Lewandowski, com Carlos Lupi e com Andrei Rodrigues. Eu vi até uma foto dos 4, né? Não teve uma coletiva específica do chefe da CGU, mas ele participou de fato de da coletiva desses aí, né? Lewandowski, o Vinícius Carvalho, o Andrei Rodrigues, da Polícia Federal, e mais o Lupi. Os 4 participaram de uma coletiva, tá? Então, seguinte. Qual é a questão? E isso ontem, quero dizer para vocês, final da tarde, à noite, nos segmentos tanto progressistas quanto de esquerda, havia preocupação com o desdobramento político desse caso. Né? Como eu digo não, né? Como diz o ditado, gato escaldado tem medo de água fria, né? Depois do mensalão e da Lava Jato, não que a gente esteja diante de um mensalão ou de uma Lava Jato, é precipitado falar disso, mas qualquer investigação no tema corrupção remete a uma operação política. Então, essa é a preocupação geral. E, de fato, olha essa chamada aqui da CNN ontem, logo no começo da tarde. Entidades envolvidas em operação no INSS têm elos com o Centrão e com o PT. Nesta reportagem da CNN são citadas 2 entidades. A Conafer, vinculada a pequenos agricultores, ligada ao Centrão, e a CONTAG, ligada historicamente aos segmentos progressistas, ao PT, né, ao longo dos anos. Então, ó, tá aqui. E aí meteram o Frei Chico, né, o irmão do Lula, velho camarada, vai um abraço para ele, conheço o Frei Chico, olha, desde quando eu era editor sindical do Voz da Unidade, que era o jornal do Partido Comunista, do PCB, o velho partidão. Isso em 82. E o Frei Chico era lá dos sindicatos metalúrgicos de São Bernardo. Frei Chico, inclusive, que introduziu o Lula no mundo sindical, né? O Frei Chico foi do Partido Comunista muitos e muitos anos, e o Lula
estava nem aí para política, né? Não estava nem aí para a política. E o Frei Chico, então, militante do PCB, é que leva o Lula para a vida do sindicato. É o Frei Chico que inventa, vamos dizer assim, a candidatura do Lula para presidente do sindicato dos metalúrgicos lá de São Bernardo do Campo, tá? E depois eles vão divergir, né? O Frei Chico continua no Partidão, no PCB, e o Lula vai fundar o PT. Então eles começam também a se afastar politicamente, apesar de terem mantido ao longo da vida uma ótima relação de irmãos, tá? E aí, ó, conheci o Frei Chico muitos anos, estive com ele recentemente lá em Santos, recentemente, uns 2, 3 anos atrás. É um sujeito correto, né? É super correto. O pessoal de Frei Chico, não, por que ele chama Frei Chico? Porque ele tinha aqui a carequinha no alto da cabeça, né? Aquela. Agora tá bem mais careca, mas ela aquela carequinha aqui, né, no alto da cabeça, que era característica dos freis no passado, né? Então, por isso ficou o apelido de Frei Chico. Ele já sofreu acusações lá no tempo da Lava Jato, foi processado e tal, depois não se provou nada contra ele. Ele tem uma vida simples, sujeito de esquerda, comunista, gente boa. Eu gosto muito do Frei Chico, de fato, gosto muito do Frei Chico. Tá? E o que acontece, então? Ele está na direção de um dos sindicatos envolvidos na lista. Tá aqui, ó. Olha a lista aqui dos sindicatos. Tá? Então, essa AMBEC, Associação de Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos, está super envolvida na história, tem uma participação muito expressiva. O Sindinap, Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical, é este o sindicato. Frei Chico é vice-presidente lá. Está envolvido também, mas como vocês viram, o Frei Chico falou que tem que investigar a sacanagem toda. Não? Tem que investigar a sacanagem toda. Eu, quero dizer, não acredito, de hipótese nenhuma, em envolvimento do Frei Chico nessa história. Em relação ao sindicato da Força Sindical, aí já não boto minha mão no fogo, não. Tá? A APB, Associação dos Aposentados e Pensionistas do Brasil, a APEN, Associação dos Aposentados e Pensionistas Nacional, tudo picaretagem, né? Anteriormente designada Associação Brasileira dos Servidores Públicos, a CONTAG, foi uma surpresa a presença da CONTAG, a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura. Então, como eu disse, tem sindicato, né? Tem o Sindinap, a CONTAG é da estrutura sindical, né? A CONTAG tem a Confederação Nacional, tem as federações estaduais de trabalhadores na agricultura, as FETAGs, e abaixo delas os sindicatos rurais. Então, foi uma surpresa, é uma entidade super respeitada e tudo, vamos ver. Né? Ela se colocou à disposição para esclarecer, está dizendo que está aberta, tal, vamos ver. Como uma coisa, diz que fazia descontos corretamente, então vamos ver como é que a coisa anda, tá? A APPS Universo, Associação dos Aposentados Pensionistas dos Regimes Geral da Previdência Social. Vocês estão vendo essa associação? Até o nome das entidades, né? O NASPUB, União Nacional de Auxílio aos Servidores Públicos. Esta CONAFER está envolvida até o pescoço, é a Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores, já tem um empreendedor no nome, já dá para desconfiar, né? Familiares Rurais do Brasil, ligado ao Centrão, abertamente ligado ao Centrão, a PIDAP, Prev, ABCB, Amar Brasil, e a CAAP, Caixa de Assistência de Aposentados e Pensionistas do INSS, aparentemente uma entidade séria também. Então vamos ver, a lista realmente é grande. E aí o que está acontecendo? Já ontem a extrema-direita,
basicamente, já estava agitando uma CPI. Tá? Estava acusando o governo de corrupção e falando em CPI, e este é um temor do Palácio. Né? No Palácio, de fato, está se temendo uma CPI e que volte mais uma vez essa marca da corrupção que a extrema-direita imprimiu na testa do PT, que isso volte, né, e que foi ficando para trás, que isto volte novamente. Tá? Me parece que a principal ação política do governo, e isso é um desastre, né, para o governo Lula, porque é isso, né, o governo Lula gasta energia com isso, né? Gasta energia com isso, gasta energia com o Juscelino, é um negócio impressionante isso. A principal ação do governo, e aí Lula vai mobilizar a relação que construiu com o primeiro-ministro Alcolumbre e com Hugo Mota e com o ex-primeiro-ministro Lira para que eles inviabilizem a instalação de uma CPI. Porque se instalar a CPI, ferrou. Se instalar a CPI, ferrou, porque aí você vai ter um processo de politização, né? Imagina, chamar o Lupe, vai ser um negócio. Então, vamos ver se o governo consegue impedir a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito. Então, vamos lá. Essa história não é nova, apesar de ter explodido agora. Essa história não é nova. Ok, tá lá pequenininho, mas 27 de março de 2024. Portanto, mais de um ano atrás, saiu a primeira reportagem de uma série do Metrópolis, esse é o site aqui de Brasília, sobre esse tema. Exclusivo, farra do desconto em aposentadorias fatura 2 bilhões em um ano. Então, importante dizer, né? É 5,3 bi, vem lá do governo Bolsonaro? É verdade. Mas você vê a reportagem aqui indicando que em um ano 2023, né? Então já governo Lula, fatura 2 bilhões. Tá? Entidades parceiras do INSS que são alvo de milhares de ações judiciais por desconto indevido de aposentados, triplicaram o faturamento mensal. Então, essa já é uma questão também. Esse tema está presente há bastante tempo e muitos aposentados e pensionistas, a Lara Artemisia falou da dificuldade de cancelar. Tiveram que entrar com ação na justiça para que o desconto acabasse. Tá? Então, isso aqui foi em março. Então, vamos lá, mais de um ano atrás. Aí, em julho de 2024, este cara, olha aqui a Cida, que está sempre aqui com a gente, vale a pena. Mauro, percebi que esta Conafer estava descontando minha aposentadoria um valor de associado. Eu não havia autorizado nenhum desconto. Fiz uma reclamação no Reclame Aqui e me reembolsaram o valor. Mas, Cida, você tem que ir lá no meu INSS ou no aplicativo do Gov para cancelar, para bloquear de vez qualquer tipo de desconto, tá bom? Faça isso, por favor. Tá? Então, este sujeito que vocês estão vendo aí, o nome dele é André Fidelis. O André Fidelis era diretor de benefícios do INSS. Não era pouca coisa, não. Não é pouca coisa, não. Em função da sequência de reportagens do Metrópolis, que o negócio começou, foi o Metrópolis, de fato, foi a imprensa que começou. A partir das reportagens do Metrópolis, que o TCU e a CGU entraram em campo, e posteriormente a Polícia Federal. Esse sujeito já foi demitido. Portanto, em julho de 2024, ele foi demitido. Quem sucedeu? Não sei dizer. Então, e de fato, viu, Cida, a Conafer que tinha ação mais agressiva, ligada ao Centrão. Já detalho esta ligação. Então, de fato, e qual era a principal ligação do André Fidelis? A Conafer. Ele era lá, na qualidade de diretor de benefícios do INSS, ele se apresentava na cúpula do INSS como um representante da Conafer. Coisa não é bolinho frito, não. Como um representante da Conafer.
Tá? Então, ele foi exonerado em julho e era ele, na condição de diretor de benefícios, que assinava as parcerias com as associações e sindicatos. Era ele que assinava. Então, aquela questão que o Vinícius Carvalho, da CGU, fala, de que 40% das entidades não apresentavam documentação necessária legalmente para poder, para os descontos começarem a acontecer, era esse sujeito aí, o André Fidelis, que não pedia, não precisava, não mandava a documentação e mesmo assim ele credenciava para fazer o desconto. Tá? E aí, de fato, essa Conafer multiplicou o faturamento dela por 10. Foi um negócio assim verdadeiramente impressionante. Tá? Ontem saiu uma reportagem da CNN que diz assim: funcionários do INSS relataram à CNN que Fidelis se gabava de dizer que não respondia ao presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, e que ele mandava e desmandava até a queda dele em julho do ano passado. Aí, este sujeito aqui é uma figura central no escândalo, figura efetivamente central no escândalo. Tá? O nome dele é Maurício Camisotti. Maurício Camisotti. Reportagem de agosto de 2024. Tá? De fato, por que demorou tanto? Todo mundo sabia. Era nesse mundo do INSS, no mundo da CGU, no mundo da PF, no mundo do Congresso Nacional, todo mundo sabia do esquemão. Um esquemão muito grande para ser escondido, para ficar completamente na surdina. Este Camisotti, aparentemente, era fora do INSS, era o grande articulador do esquema. Inclusive, ele teria montado algumas dessas entidades para articular a operação. Ele fez remessas em 4 anos, equivalentes a 150 milhões de reais a 2 bancos. E essas remessas foram identificadas pela COAF. Você vê que os órgãos de fiscalização e controle estavam sabendo, estavam vendo o que estava acontecendo. O COAF já havia verificado essas movimentações e já tinha dado um alerta para movimentações incompatíveis. O alerta chama-se Alerta para Movimentações Incompatíveis com seu patrimônio, atividade econômica ou ocupação profissional. Ou seja, o Estado brasileiro e o governo estava sabendo disso, estava sabendo do que estava rolando. Ele foi em julho, no mesmo mês da demissão lá do Fidelis, ele foi alvo de busca e apreensão da Polícia Civil de São Paulo, tá? E do GAECO, o Grupo de Combate ao Crime Organizado de São Paulo, numa operação com o Ministério Público também de São Paulo. Então, não foi uma operação federal. Tá? E o tema era esse, né? Estelionato contra aposentados. Tá? Este inquérito mirava 3 entidades, vamos lá ver? Nós falamos dessa entidade agora, né? Associação dos Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos, Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas, SEBAP, e União dos Aposentados e Pensionistas do Brasil, UNABrasil. Então, essas 3 entidades articuladas por ele. Segundo as investigações da época, então, no âmbito lá de São Paulo, uma corretora de seguro do Camisotti recebeu 10 milhões dessas entidades entre 2020 e 2024, só dessas 3. Tá? E essa corretora de seguro do Camisotti mantinha gestores, funcionários da corretora na gestão dessas entidades. Tá? Então, e tudo isso num grupo empresarial, né? Sempre assim, né? E não tinha só corretora, era um grupo empresarial comandado apenas por ele e pela esposa dele. Então, em família, né? Uma empresa familiar. Foram apreendidos em julho computadores, e nos computadores
O GAECO verificou uma série de e-mails, mas muitas apreensões foram feitas em julho, tá? Ele foi abordado, a polícia teve no apartamento dele, um apartamento de 10 milhões de reais na Vila Olímpia, na Zona Sul, e ele é um sujeito extremamente bem relacionado com quem? Senador, governador, deputado, prefeito, além de lobistas, porque é isso, né? Tem também a turma do lobby. Os lobistas, vários dos lobistas tradicionais que operam no INSS eram vinculados a ele. Somente num mesmo ano, se eu não estou enganado, 2023, ele comprou 2 mansões de 22 milhões cada. Então, só de mansão, mais esse apartamento dele, nós estamos falando aí de mais de 50 milhões, só de mansões e apartamento. E claro, é tradicional nesses escândalos, frota de carro de luxo em nome das suas empresas, como uma Lamborghini avaliada em 3,1 milhões. Mas não é que esse sujeito seja um nome novo no mercado da corrupção. Não é um nome novo no mercado da corrupção. Não é. Né? Ele já tinha sido envolvido na época da CPI da Covid, em 2021. Ele era dono, não sei nem se existe esse grupo ainda, do Total Health. Ele aparece na CPI da Covid fazendo uma transferência de 18 milhões. Vocês lembram daquela Precisa Medicamentos do lobista, o Francisco Maximiano? Foi um dos destaques da CPI da Covid, tá? Que era o intermediário, era o que fazia a intermediação da compra daquela vacina indiana, a Covaxin, tá? Pelo governo federal, que foi suspensa depois por suspeita de fraude verificada na CPI da Covid. Então, tem uma transferência de 18 milhões, então isso já lá em 2021, então não tem nada a ver ainda com o INSS, tá? Tem uma transferência de 18 milhões feita dele para este lobista no âmbito da CPI da Covid, tá? O nome dele é Camizotti. Alguém está pedindo para deixar o nome do sujeito aqui, do bandido, escrito na tela? Eu acho que é o Pedro Vasques. Deixa eu colocar aqui, ó. Maurício Camizotti. Esse é o nome do bandido. Incrível, né? O cara sabe-se que o sujeito... Não sou eu não, hein? Maurício Camizotti é esse aí. Maurício Camizotti sabe-se que ele é bandido desde 2021 e o sujeito está aí. E o sujeito está aí fazendo e desfazendo. E olha que coisa que tem a ver com essa questão das elites brasileiras, e aí tem a ver com o governo, né? O governo Lula, né? Com esse trânsito, né, dessa articulação do governo Lula. Vocês estão vendo isso aqui? Ó, deixa eu até aumentar. Isso aqui é o seguinte, tem umzinho ali que está faltando. Isso aqui é uma reportagem na Exame. Esse cara é picareta, é bandido faz muitos anos. De 2011, na revista Exame, louvando o sujeito, ele é dentista, porque tinha lançado uma dessas arapucas, que é um plano odontológico. Tá? Em 2011 está lá com destaque na capa da Exame. Gente, vocês estão vendo essa foto aqui em 2023? Essa que está ao lado dele não é a companheira dele, não. Tá? Isso aqui é uma foto de 2023, sabe onde, gente? Na coluna da Mônica Bergamo. Ele aparecendo em coluna social como alguém do High Society paulistano. Isso em 2023. Depois da CPI da Covid, quando já estava aprovado o esquema dele. Em 2023, quando já estava rolando a investigação sobre o esquema, o cara está lá. O cara está lá. Então, o cenário é um escândalo de grandes dimensões, e que está causando enorme preocupação no governo Lula, né, em relação, né, como eu disse, gato escaldado tem medo de água fria. Depois do Mensalão e da Lava Jato, qualquer grande escândalo de corrupção levanta a preocupação
de como é que vai ser a instrumentalização política deste escândalo. Como eu disse mais uma vez, que o Centrão está metido? Tá. Isso afeta diretamente o governo Lula, porque o sustentáculo do governo Lula é o Centrão, né? É o Centrão que sustenta o governo Lula. O PT está metido? Não se sabe, né? Tem essa acusação contra o Frei Chico, eu não acredito nela, mas o pessoal da Frente Sindical, isso aí já não dá para botar a mão no fogo por eles, e tem a CONTAG, que é a grande surpresa, muito vinculada ao PT. Então precisa olhar. Agora, mais uma vez, importante lembrar que nos outros escândalos a direita estava metida em todos. A direita estava metida em tudo quanto é escândalo, né? Lava Jato, Petrolão, Mensalão, tinha direito em tudo. E aí o que acontece? Você faz uma operação política em que sobra apenas o PT, sobra apenas o governo. Tá? Então, vamos ver como é que a coisa vai andar nos próximos dias. Me parece, vou conversar com o Hugo Albuquerque sobre isso, que o cenário hoje é um pouco diferente. Acho que o cenário político, não sei se favorece uma operação tipo Mensalão ou Lava Jato, mas o governo está bem preocupado. O governo está bem preocupado.